E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa 16ª videoaula da disciplina de máquinas térmicas. E o assunto de hoje é ciclos de potência a gás. Vamos dar início, então, à nossa aula de número 16. Nós vimos aí em aulas anteriores os chamados motores ou máquinas, máquinas térmicas. E esses dispositivos, eles são utilizados aí para produzir potência, geralmente, são utilizados para produzir potência. E os ciclos termodinâmicos nos quais eles operam são então chamados aí de ciclos de potência. Os ciclos de potência, eles também podem ser categorizados como ciclo a gás. Quando o fluido de trabalho ele vai permanecer na fase gasosa em todo o ciclo, e ciclos a vapor, quando o fluido de trabalho existe na fase vapor durante uma parte do ciclo e na fase líquida durante a outra parte. O ciclo a vapor a gente já chegou a trabalhar em aulas anteriores, para quem não se lembra, aquele exemplo da termoelétrica era uma forma de operação de ciclo a vapor. As máquinas térmicas elas também podem ser classificadas como máquinas de combustão interna e externa, que vai depender de como o calor é fornecido para o fluido de trabalho. Calor este oriundo da queima de um combustível. E qual é o objetivo das máquinas térmicas? Elas foram desenvolvidas com a finalidade de converter energia térmica em trabalho. E o seu desempenho ele é expresso pela eficiência térmica, ou seja, aquele trabalho líquido desta máquina, o que ela produziu aí de trabalho, dividido por uma quantidade de calor. Calor este oriundo da queima do combustível. Nós precisamos também, na maioria das situações, trabalhar com ciclos idealizados, como forma de possibilitar um estudo mais analítico deste ciclo. E como é que a gente idealiza este ciclo? Quando todas aquelas irreversibilidades e complexidades são removidas de um ciclo real. O que seria a ideia de um ciclo real? A gente tem aqui um diagrama de pressão e volume, onde esta linha tracejada é exemplo de uma realização de um ciclo de forma real. Ou seja, a gente tem aí tanto variação de pressão quanto de volume. Ao fato de que uma idealização, a gente torna algumas partes do processo com algumas propriedades constantes, como é o exemplo desta linha aqui escura, onde a gente tem duas operações aqui, que ocorrem a volume constante. Daí, desta forma, a gente consegue dar um maior estudo analítico, uma maior interpretação termodinâmica. E, de certa forma, essas idealizações elas se aproximam muito de uma situação aí real, certo? E quais são os ciclos ideais aí que a gente tem como referência? A gente estudou em aulas anteriores o ciclo ideal de Carnot, que ele não somente era composto por processos internamente reversíveis, como externamente reversíveis. Por que externamente reversível? Porque Carnot ele produziu um dispositivo onde a transferência de energia do reservatório para o sistema ela ocorria de forma isotérmica, algo que na situação real é muito difícil de produzir. E como é que este ciclo ele opera? Vamos relembrar como é que foi a operação desse ciclo de Carnot totalmente reversível. A gente tem aqui a ideia de um dispositivo pistão-cilindro com um fluido gasoso, onde no processo 1 e 2 está ocorrendo uma transferência de calor, onde essa adição de calor ela ocorre de forma isotérmica. E vai promover o quê? Vai promover uma expansão desse gás.
E para toda expansão de um fluido gasoso, deve-se esperar uma diminuição de temperatura. Diminuição de temperatura que não ocorre por conta desta fonte, né, de energia térmica que está transferindo calor, né, para o meu sistema. Se a gente interpretar esta situação por meio de um gráfico de pressão e volume, a gente vai verificar aqui do ponto inicial ao ponto 2 o efeito da expansão, que se refere aqui ao aumento do volume, e também acompanhado de uma diminuição de pressão, de modo que no diagrama de temperatura versus entropia ocorre um aumento da entropia e uma temperatura isotérmica constante durante a transferência dessa energia. Já na outra parte desse dispositivo de Carnot, coloca-se um isolamento e se mantém o processo de expansão. Com o isolamento, faz um provimento de que ele ocorra agora de forma adiabática essa expansão, porque não ocorre transferência de calor. Estou isolando a transferência de calor. Daí o que a gente espera, durante esta nova expansão, uma diminuição de temperatura. E como é um dispositivo agora adiabático, a gente viu aí que ele é um dispositivo isentrópico, que é o que a gente observa agora no efeito aqui, né, do processo do ponto 2 ao ponto 3, ocorrendo aí uma expansão de forma isentrópica, ou, analisando aqui no diagrama de pressão e volume, do ponto 2 ao ponto 3, a expansão ocorrendo, ou seja, o aumento do volume e a diminuição da pressão. Dando sequência ao processo 3 e 4, agora a gente está retornando o dispositivo para o ponto inicial. Então, no ponto 3, 4, a gente tem agora uma compressão que está ocorrendo de forma isotérmica reversível. Ou seja, numa expansão natural, a gente espera que as moléculas, né, do gás, elas estejam mais próximas uma das outras e o grau de agitação dessas moléculas também aumente, né, aumente a movimentação, a agitação dessas moléculas para as paredes do meu sistema e, consequentemente, a gente espera um aumento de temperatura. Porém, este aumento de temperatura ele não ocorre por conta de que eu coloquei agora esse dispositivo próximo de um sumidouro de energia, de forma que a temperatura ela vai se manter sempre constante, numa temperatura baixa, agora numa temperatura TL. Então, eu estou promovendo agora uma transferência de calor do meu sistema para o sumidouro. Então, no ponto 3, 4, a gente tem uma saída de calor, uma transferência de energia a uma temperatura TL. Analisando aqui o diagrama de pressão e volume, do ponto 3 ao 4, a gente espera então um aumento de pressão, porque está ocorrendo aí uma compressão, e uma redução de volume. E voltando para o ponto final, continua a compressão até o ponto de origem, né, o ponto 1, para a gente fechar o ciclo, porém agora colocando novamente um isolamento, que faz com que a compressão ocorra agora de forma adiabática, ou seja, de forma isentrópica. Saída do ponto 4, uma temperatura baixa, e como a gente está numa compressão onde não ocorre uma transferência de energia, essa energia ela vai ficar totalmente armazenada no meu sistema, que faz com que a temperatura aumente, ou seja, ela volta para um patamar inicial de temperatura alta. E aí a gente fecha então o nosso ciclo ideal de Carnot, ou seja, o nosso ciclo padrão. É o ciclo de máxima eficiência possível, porque ela é composta por processos totalmente reversíveis. Interpretando o gráfico
né? A gente tem o que? As áreas sob as curvas de processo no diagrama PV, que representam o trabalho realizado para sistemas fechados. E o trabalho líquido é a área delimitada pelo ciclo no diagrama PV. Vamos ver isto aqui no gráfico. A gente tem trabalho durante um trabalho positivo, né, durante a expansão, que ela ocorre aqui no ponto 1 e 2 e no ponto 2 e 3. Então a gente tem uma área total aqui do ponto 1, 2, 3 de trabalho positivo. E do ponto 3 para o 4 e voltando para o 1, a gente tem um trabalho negativo, que seria o da compressão. Então a gente tem aqui, abaixo do 1, do 4 e do 3, o trabalho negativo. A diferença, então, do trabalho positivo e do trabalho negativo é justamente esta área, né? Esta área desta curva, tá? Que representa o nosso trabalho líquido. E o que representa as áreas sobre as curvas do diagrama TS? Eles vão representar a transferência de calor para os processos, né? Então, o calor líquido adicionado ao ciclo é a área que é delimitada pelo ciclo no diagrama TS. Ou seja, a gente tem aí uma entrada de calor no ponto 1 e 2, então a gente tem toda esta área, né, no ponto 1 e 2, e uma saída de calor no ponto 4, 3. Né? Então a gente tem apenas esta área aqui de saída. A diferença entre o calor que entra menos o calor que sai é então o nosso calor líquido, que nada mais é do que a área deste retângulo. E a gente sabe, né, lá da primeira lei da termodinâmica, que o trabalho líquido é igual ao calor líquido. Então, se nós estamos falando aí de um resultado destes processos, onde a gente tem aqui o diagrama pressão e volume e temperatura versus entropia, a área que representa aqui este diagrama, ela tem que ser igual à área que representa esse outro diagrama, uma vez que o trabalho líquido é igual ao calor líquido. Isto na primeira lei da termodinâmica. E frequentemente a gente usa a eficiência de Carnot como um meio para pensar, né, em maneiras de melhorar a eficiência do ciclo de outros ciclos, né? E essa eficiência de Carnot, lembrando, né, ela é dada pelas razões aqui das temperaturas do sumidouro e do reservatório. E o que a gente observa aí com frequência, então, a respeito desta eficiência, ou seja, maneiras de melhorar a eficiência térmica. A eficiência térmica ela é aumentada com o aumento da temperatura média, no qual o calor é fornecido ao sistema. Ou seja, se a gente aumentasse a temperatura do reservatório quente, a gente vai estar, consequentemente, aumentando a eficiência térmica. Ou seja, lembrando lá das disciplinas de cálculo, um número dividido por um número muito maior, né, ou cada vez maior, tende este resultado a zero. Tendendo a zero, né, eu estou tendendo à máxima eficiência. E a outra maneira também é diminuir a temperatura média na qual calor é rejeitado a partir do sistema, ou seja, o TL, né, a temperatura do sumidouro. Então essas são as maneiras de melhorar a eficiência térmica. Lembrando que esta eficiência é a eficiência de Carnot, né, que é diferente de uma eficiência de uma máquina real, onde a gente não pode fazer o cálculo pelas razões aqui das temperaturas, e sim pelo trabalho líquido sobre a quantidade de calor que entra. Isto aqui é o nosso padrão máximo de máxima eficiência. Bom, nós não temos apenas o ciclo ideal de Carnot como sendo aí um ciclo composto por processos totalmente reversíveis. Nós temos também aí o ciclo ideal de Stirling.
E esse ciclo de Stirling ele também envolve processos isotérmicos, de fornecimento de calor e rejeição de calor. Mas do que ele vai diferir aí do ciclo de Carnot? Porque aqueles dois processos isentrópicos vistos no ciclo de Carnot, eles vão ser agora substituídos por dois processos de regeneração de calor a volume constante. Como é que a gente vai entender, então, como é que é o funcionamento desse dispositivo criado aí por Stirling? Vamos pensar aqui agora no motor Stirling hipotético, aonde a gente tem o quê? Um cilindro composto aí por duplo pistão e um regenerador. Este regenerador ele vai atuar como um transferidor de calor interno. Ele vai promover uma transferência de calor interna nesse sistema. Esse regenerador ele pode ser, como exemplo, né, uma limalha metálica ou um dispositivo cerâmico que absorva energia, com grande capacidade térmica de absorver energia e depois de liberar energia em outra parte do ciclo. Enfim, ele pode ter diferentes configurações para se tornar aí um que a gente entende como regenerador. Vamos pensar agora no primeiro processo, o processo 1 e 2, onde ocorre então uma expansão isotérmica, ou seja, a gente tem uma fonte externa, então esse motor, ele é aquele motor de combustão externo, porque a gente vai ter a queima de um combustível externa e não interna a este motor, aonde vai ter um fornecimento de calor de forma isotérmica, a uma temperatura isotérmica, com que faça que a temperatura não varie durante a etapa 1 e 2, como a gente pode ver aqui no diagrama TS. E vai ocorrer o quê? A gente tem este pistão que está colado aqui ao regenerador, né, encostado, né, no regenerador, e este outro pistão que vai sofrer uma expansão durante o estado 1 e 2. Vai ocorrer então a movimentação desse pistão, vai ocorrer uma expansão. Então, a gente verifica aqui no diagrama de pressão e volume o efeito do aumento do volume e da diminuição da pressão de forma constante. No processo 2 e 3, já é a parte da regeneração de calor a volume constante, que nada mais é uma transferência de calor interna do fluido de trabalho para o regenerador. Então, durante essa etapa 2, 3, né, que é a regeneração, a gente tem agora a movimentação deste pistão do lado esquerdo e deste do lado direito de forma igual. A movimentação desses dois pistões são iguais, de modo que não ocorre então uma variação de volume. O volume ele vai permanecer constante. E uma vez que a temperatura estava alta deste lado, esta temperatura ela foi transferida para este regenerador, que deste lado aqui, ele está numa temperatura baixa. Tá? E aí a gente tem agora o outro lado do movimento, né, o movimento da direita para a esquerda, que daí, no processo 3, 4, é o processo de compressão isotérmica. Ou seja, a gente tem uma rejeição de calor para um sumidouro externo. Então agora, nesta etapa 3 e 4, a gente tem a compressão deste pistão e o fato de estar comprimindo o meu fluido, a temperatura deveria aumentar, só que ela não aumenta porque o meu dispositivo ele está próximo de um sumidouro que vai absorver a energia, ou seja, vai ocorrer uma transferência de energia durante a etapa 3 e 4. Lembrando que este pistão agora, que é o que está encostado neste regenerador. E aí a gente retorna para o ponto de origem, né, o ponto 1, ou seja, no processo 4 e 1, a gente vai ter agora a atuação do regenerador. Ou seja, reparem aqui ó, que a gente tem aqui agora uma transferência de calor interna,
a volume constante. Ou seja, tanto esse pistão da direita quanto da esquerda, eles vão se movimentar de forma igual, de modo que vai ocorrer novamente um processo a volume constante, com uma transferência de energia do regenerador para o meu fluido agora, que vai receber a temperatura do regenerador e vai voltar na temperatura de patamar alto, numa temperatura TH. E aí a gente fecha então este ciclo conhecido aí como o ciclo ideal de Stirling. Nós temos vários dispositivos, né, de Stirling. Aqui é a imagem de um dispositivo, né, onde a gente tem uma fonte externa, né, um combustível aqui, então transferindo energia para esta parte aqui do meu dispositivo, aonde eu tenho aqui, ó, um duplo pistão. A gente tem um pistão maior aqui e um outro pistão menor deste outro lado, fazendo o quê? Um trabalho, executando um trabalho aqui, ó. A gente tem aqui uma movimentação mecânica, né? Um trabalho angular. Reparem que a gente tem aqui, ó, aletas que vão fazer o papel aí do sumidouro. Tá? A gente pode ter também 2 cilindros e os pistões, né, individualizados, né, em cada cilindro, onde a gente tem aqui um cilindro que está no sumidouro e o outro cilindro que está na minha fonte, né? E aqui, ó, esta conexão aqui que está fazendo o papel do regenerador. Tudo isso com o objetivo de gerar aí um trabalho aí de eixo. Daí a gente tem várias variações de dispositivos, né? Esse aqui é o tipo alfa, este é o tipo beta, a gente tem aí o tipo gama. São dispositivos que eles têm a característica de não ter um torque, né? Um torque elevado. Mas eles têm algumas aplicações bastante interessantes. Eu vou deixar aqui disponível no card algumas dessas aplicações aí para vocês visualizarem melhor. Eles podem inclusive operar aí com a fonte, né, a fonte térmica, como sendo a própria energia solar, para fazer movimentações de parabólicas, por exemplo. Imagina a gente estar lá no deserto e a gente não tem como fornecer energia para movimentar uma parabólica. A gente pode utilizar um tipo desse dispositivo para fazer esse trabalho. Lembrando que ele também não tem um torque, né? Não tem um torque elevado. Então são dispositivos aí mais limitados, mas que têm algumas aplicações, certo? Vou deixar então disponível aqui para vocês. E agora a gente também tem um outro ciclo que é também composto por processos totalmente reversíveis, que é o ciclo ideal de Ericsson. E o que ele se difere dos demais ciclos que a gente viu? O que ele difere, né, é que aqueles 2 processos isentrópicos, visto no de Carnot, ou isovolumétricos, vistos no Stirling, agora eles são substituídos por 2 processos de regeneração de calor a pressão constante. Como é que a gente descreve então esse dispositivo? Bom, o Ericsson, ele construiu esse dispositivo, né, que está aqui nesta figura e patenteou. Inclusive ele até construiu um navio com motor Ericsson, só que em pouco tempo esse navio naufragou. Tá? Ele é um dispositivo bastante complexo de entender, tá? Ele não é muito simples. Se vocês acharam o ciclo de Stirling um pouco complicado de entender, esse de Ericsson acredito que seja mais complicado ainda. Mas vamos tentar entender como é que funciona esse motor Ericsson, composto aí por processos internamente e externamente reversíveis. Nós temos aqui esse dispositivo, onde a gente tem um cilindro, um pistão, a gente tem uma câmera, né, de reservatório de gás, entrada
de fluido, de ar, e aqui uma saída de fluido, de uma fonte. Então, novamente, a gente tem um outro exemplo de motor de combustão externa. Esta fonte, então, ela serve para transferir calor para este fluido, né? Fluido este que entrou por esta válvula, que é o ar, né? Entrou por esta válvula, e depois ele fecha todo um circuito, né? A gente tem isto aqui que é o nosso regenerador. Então vamos imaginar o seguinte: durante a descida desse pistão, a gente tem aqui a entrada de fluido, né? Durante a etapa de expansão, que é quando a gente tem o fluido sendo aquecido e gerando aí um trabalho, então, né, de expansão isotérmica, esse pistão, então, ele vai comprimir esse gás que entrou, né, esse ar, né, que entrou aqui por esta válvula. E esta compressão ela é transferida para esta câmara. Então, esta compressão ela ocorre de forma isotérmica, porque a gente tem aqui um sumidouro externo que mantém essa temperatura fria. Tá? E aí, a gente tem uma etapa de regeneração, tá? Por conta de quê? Porque horas esse meu outro pistãozinho aqui, é uma válvula, né? Uma válvula bypass, ela vai estar para baixo, para o quê? Para que o meu fluido comprimido aqui ele entre em contato com o regenerador e ocorra uma transferência, né? E horas, quando esse pistão está descendo, o que ocorre? Essa válvula ela sobe para interromper a entrada do fluido e fazer uma expulsão do meu fluido por este caminho. E durante este trajeto, durante este processo, a gente tem aqui a regeneração. O meu regenerador ele absorve energia. Energia é essa que vai transferir durante uma outra etapa do processo, né? Quando esta válvula estiver novamente abaixada e o meu fluido ele retorna aqui para ser aquecido. Bom, a gente não vê muito, né, desse dispositivo aí na prática, tá? Porque ele é extremamente complexo, né, de difícil operação. Porém, ele vai ser o padrão, vai servir aí como base para um outro ciclo, né, um ciclo extremamente importante, que ele é o ciclo Brayton. Este ciclo Brayton ele é responsável por aquelas turbinas a gás, pela operação das turbinas a gás. E o ciclo Brayton ele vai querer sempre chegar, né, a gente vai montar sempre um dispositivo para atingir a máxima eficiência. Eficiência essa dada pelo ciclo de Ericsson. Vale lembrar que se a gente está operando nos mesmos patamares de temperatura, tanto do reservatório quente quanto do reservatório frio, tanto o ciclo de Carnot quanto o ciclo de Stirling e o ciclo Ericsson, eles devem ter a mesma eficiência térmica. Ou seja, o resultado desta eficiência nada mais é do que a razão entre as temperaturas do meu sumidouro e do meu reservatório quente, ou minha fonte. E por fim, para a gente terminar a nossa aula de hoje, a gente vai estabelecer uma hipótese extremamente importante, que é a hipótese do padrão a ar. No nosso estudo sobre os ciclos de potência a gás, a gente vai assumir que o fluido de trabalho vai ser sempre o ar. E é o ar que vai ser submetido a um ciclo termodinâmico. Mesmo que esse fluido de trabalho, né, no sistema de energia real, não passe por um ciclo. Isso vai ficar mais claro na próxima aula, quando a gente trabalhar aí com motores de combustão interna, ou seja, aqueles motores do ciclo Otto, que é movido a gasolina, né, ou do ciclo diesel, aonde a gente tem entradas e saídas de fluidos.
A gente tem entrada de combustível, entrada de ar e saída dos gases de combustão. Mas a gente considera um ciclo totalmente fechado. Tá? A gente faz aí uma aproximação que a gente vai ver então na próxima aula. E para a gente simplificar a análise, aproximar então a um ciclo, esta situação real de vários processos onde ocorrem entradas e saídas de fluido, a gente vai para as seguintes premissas. A primeira delas, o fluido de trabalho então é o ar, o qual circula continuamente em um ciclo fechado e sempre vai se comportar como um gás ideal. Na 2, todos os processos que compõem o ciclo são internamente reversíveis. Então, os próximos ciclos que a gente vai trabalhar, eles não são compostos por processos externamente reversíveis, apenas são internamente reversíveis. Significa o quê? Que a gente vai ter transferência de energia a temperatura finita. A gente vai ter variação de temperatura, então, durante a transferência de calor, de forma que aparecem, então, irreversibilidades externas. Ou seja, o meu ciclo, ele não vai ser igual aos nossos ciclos ideais de Carnot, ou o de Stirling, ou o de Ericsson. Ele vai ser sempre inferior. O 3, o processo de combustão, ele vai ser substituído por um processo de fornecimento de calor a partir de uma fonte externa. Então a gente vai substituir o efeito da combustão, né, o combustível e ar, né, gerando aí CO2 e água, por exemplo. A gente vai substituir esse processo por um fornecimento de calor a partir de uma fonte externa. E o 4, um processo de rejeição de calor que restaura o fluido de trabalho para seu estado inicial, ele vai substituir o processo de exaustão. Então, aquela queima do combustível e a saída dos gases de exaustão, eles vão ser substituídos por um processo de rejeição de calor, de modo que eu não vou ter saída, então, desses gases de combustão. Sendo que os nossos gases de combustão, a gente já está dando a hipótese que é ar, né? Um fluido de trabalho que não vai sair do meu ciclo termodinâmico. E, por fim, o ar ele tem calor específico constante avaliado à temperatura ambiente, a 25 graus. E quando a gente utiliza essa hipótese, além da hipótese do padrão a ar, e a gente considera o ar com um calor específico constante, a 25 graus, a gente define aí como hipótese do padrão a ar frio. E um ciclo no qual se aplicam as hipóteses do padrão a ar, frequentemente ele é chamado então de ciclo padrão a ar. Certo, pessoal? Então, por hoje seria isso. E na próxima aula a gente começa a trabalhar com os motores de combustão interna. Até mais e nos vemos na próxima aula.